capítulo 9, versículo de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiram ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. E 2 homens falavam com ele. Um era Moisés e outro era Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertaram. Viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia ele o que estava a dizer. Enquanto falava, veio uma nuvem que cobriu com sua sombra, e eles ficaram cheios de medo. Da nuvem, então, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, este é o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram em silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que lemos hoje foi justamente o evangelho que fala da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso acontece na etapa final da Galileia. E o que é o final ou o que é a etapa da Galileia? A etapa da Galileia foi o período em que Jesus anunciou a salvação aos pobres, proclamou a libertação aos cativos, fez os cegos recobrarem a vista, mandou em liberdade os oprimidos, proclamou também o tempo da graça do Senhor. Tudo isso está citado em Lucas capítulo 4, versículo de 16 a 30. Nesse mesmo período também, Jesus formou um grupo de pessoas que escolheram o projeto da salvação. Estamos falando exatamente dos discípulos de Jesus, que serão e são as testemunhas da palavra e dos gestos libertadores de Jesus. E eles já descobriram que Jesus é o Messias de Deus, que também é citado em Lucas capítulo 9, versículo de 18 a 20. Nesse mesmo período, os discípulos sabem que o caminho de Jesus será pela cruz e que eles também deverão passar por esta prova de amor, doando-se inteiramente, entregando sua vida por amor ao Evangelho. Os discípulos subiram ao monte e lá receberam a revelação de que tudo o que Deus quer é para o bem da humanidade e que através de Jesus Cristo, seu Filho amado, tudo se realizará, dando assim um novo sentido à vinda do Messias para o meio da humanidade. O episódio narrado nesse evangelho está cheio de referências do Antigo Testamento, já que o monte situa-nos em um contexto de revelação, já que é no monte que Deus se revela e faz aliança com seu povo. A mudança de rosto e as vestes brancas de Jesus que resplandeceram recordam também o resplendor de Moisés ao descer do monte Sinai, citado em Êxodo capítulo 34, versículo 29. A nuvem também indica a presença de Deus conduzindo o seu povo através do deserto, citado em Êxodo capítulo 40, versículo 35, e em Números capítulo 9, versículo 18, 22, 10 a 34. Moisés e Elias também estão ali, representando a lei e os profetas. Além disso, são personagens que, de acordo com a catequese judaica, deviam aparecer no dia do Senhor, quando se manifestasse a salvação definitiva. Está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo de 15 a 18, e também em Malaquias capítulo 3, versículo de 22 a 23. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a mensagem de Deus para nós é muito clara. Jesus é o Filho amado e nós devemos escutá-lo. Eis a Quaresma, a ocasião para recuperarmos as energias. Como? Trata-se de ir às fontes,
voltar às raízes, aos fundamentos. Esta fonte é Jesus Cristo. Escutai-o, diz a voz de quem se faz ouvir das nuvens. Vinde e bebei da sua palavra. Abramos os nossos ouvidos e deixemos-nos ser conduzidos pelo nosso Mestre Jesus.